Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, eu mostrei aí ontem que o Magnus Carlsen perdeu a sua invencibilidade, né? Ele sofreu uma derrota para o Ian Duda. E agora, continuamos aqui no Outbox Norway Chess, só que agora a gente tem o Magnus Carlsen de brancas contra o Ian Duda, a partida que aconteceu agora há pouco. Vamos dar uma olhada então. O Magnus Carlsen abre aqui a partida com o peão da dama, D4, temos D5 pelo Ian Duda, C4, gambito da dama, C6. A defesa eslava, e agora E3, simplesmente possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas claras. Cavalo em F6, cavalo C3, E6, indo para uma estrutura semi-eslava aqui, ou seja, solidificando bastante aqui o peão central, né? A gente percebe essa boa defesa em D5, B3 possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas escuras, B6 com a mesma ideia em relação ao bispo de casas claras, bispo B2, bispo B7, bispo D3 desenvolvendo finalmente aí o bispo de casas claras e cavalo de bem D7. Todo mundo desenvolvendo aí as peças. Nada de fantástico até agora, cavalo de G em E2, bispo D6, todo mundo pronto aí para dar os seus roques. Roque aqui pelo Magnus Carlsen, roque pelo Ian Duda, fizeram o que mandam os manuais aí de xadrez, né? Em direção ao centro, proteger aí o peão central, desenvolver as peças, proteger o rei. Vambora! A partida seguiu com cavalo G3 aqui pelo Magnus Carlsen e agora C5, Ian Duda buscando esse ataque aí no centro. E aqui uma posição já bem complexa, né? Várias possibilidades existem aí. E o Magnus Carlsen prefere capturar, agora faz aqui C por D5 e temos C por D4. É um lance que captura o peão e ataca aqui o cavalo. Então C por D4 foi jogado e agora cavalo de C em E4. Olha a posição já complexa, né? Aqui no comecinho da partida temos bispo por G3, o bispo estava atacado. E agora cavalo por G3 e o Ian Duda segue capturando o peão com D por E3 e aqui ao invés de recapturar, D por E6 pelo Magnus Carlsen, que é interessante já no começo, né? Essa aqui, gente, eles já tem que calcular tanta coisa, porque tem tanta coisa só nesses lances, né? Dá para ir tão fundo, né? Nas variantes e tudo mais. Então aqui a turma calcula realmente demais, né? E aqui o ponto todo é que agora a captura do peão vem com cheque, né? Uma vez que o cavalo está atacado aqui, a gente pensaria em capturar esse peão, mas o Ian Duda segue agora com E por F2, cheque, temos torre por F2 e agora F por E6. Legal, no final de toda essa bagunça, né? O Magnus Carlsen tá com um peão a menos, ou seja, ele gambitou um peão nessa variante maluca, mas ele deixou aqui esse peão do Ian Duda bastante fraco, bastante enfraquecido, e o melhor de tudo, o Magnus Carlsen tem um poderoso par de bispos aqui na posição. Será que é compensação suficiente? Magnus Carlsen parece não estar abalado com a sua derrota, continua assumindo riscos, né? Gambitou aqui o peão, continua fazendo coisas interessantes, não parece estar muito abalado com a sua derrota para o Ian Duda, segue com dama em E2, pressionando o ponto fraco de E6, cavalo C5, um lance aí bastante ousado do Ian Duda, que protege o peão, e aqui a partida seguiu com um bispo em C2, né? Ele protege o peão, mas vem com o tempo sobre o bispo, né? Então o bispo do Magnus Carlsen está atacado, o Magnus Carlsen segue com o bispo C2 colocando o bispo em segurança e agora bispo em A6 aqui pelo Ian Duda atacando a dama, temos dama em E1, o Magnus Carlsen segue pressionando o peão de E6, está ameaçando o B4 para expulsar aí o defensor do peão de E6. A partida seguiu aqui com dama em E8, agora protegendo o peão, se vier B4 não tem problema, agora o peão está protegido. E o Magnus Carlsen segue com torre D1, colocando aí a torre na coluna aberta. Fantástico, né? Magnus Carlsen jogando simples aqui, mas está com uma posição poderosa já. A partida seguiu com torre C8, entregando aqui a coluna D para o Magnus Carlsen, e talvez de olho na coluna C. E agora B4 aqui pelo Magnus Carlsen atacando aí o cavalo. O cavalo volta para B7 e agora temos aqui, por que não, né? D7, alguém pode estar se perguntando. Poderia ter jogado também, tá? Não tem nenhum problema, acho que ele ficou com receio de bispo aqui em A4, né? Provavelmente o Ian Duda ficou com receio disso, então ele seguiu simplesmente aqui com o cavalo em B7 e agora cavalo em E4, voltando aí o cavalo para o jogo. Temos cavalo D5 e agora
a possibilidade de troca de torres existe, está no ar. A partida seguiu com torre por F8 e aqui é muito difícil já para o Ian Duda decidir, né, se ele vai capturar com a dama ou com o rei, né? Ambos os lances aí têm os seus prós e contras. A partida seguiu com dama por F8 aqui pelo Ian Duda. Esse lance ele busca um contra-ataque aqui em B4, fica também de olho aqui na casa de F2, provavelmente a torre pode estar vindo aqui na sétima. A posição já é bem bonita, né? E aqui o Magnus Carlsen simplesmente faz aqui um lance... Gente, um lance simples e bonito aqui. O computador não gosta muito. O computador nessa posição pede o lance bispo B3. Mas o Magnus Carlsen fez o lance que inclusive o ex-campeão mundial Kramnik estava dizendo para Judith Polgar ao vivo, estava acompanhando a partida. E o Kramnik falando, olha, aqui bispo B1 já é o lance elegante, um lance que assegura a vantagem para as brancas. E... estava tendo essa discussão entre bispo B3 e bispo B1, né? E realmente o Magnus Carlsen aqui escolheu, né, colocar o bispo em segurança aqui em B1 e agora fica ameaçando o cavalo G5, né? Você pode estar se perguntando se não tinha cavalo G5 direto aqui. Se o Magnus Carlsen tivesse jogado o cavalo G5 diretamente, né, pensando aqui em depois de atacar em E6 e tentar alguns ataques, realmente iria para linhas bastante interessantes depois de torre por C2 e eu vou mostrar essas variantes aí no final da partida, tá bom? Mas enfim, a partida seguiu com dama por F8 e agora o bispo em B1, o bispo em segurança. A dama por B4 aqui propondo a troca das damas, o ponto de B4 estava atacado 2 vezes, mas agora o Magnus Carlsen vai para uma sequência simples e efetiva. Se você que não é tão simples assim, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aí o próximo lance do Magnus Carlsen, vale a pena, né? O Magnus Carlsen que já está com 2 peões a menos aí na posição, né? O que jogar agora? E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Magnus Carlsen. Cavalo em F6 cheque, olha que bonito, né? Esse cavalo pode ser capturado por 2 peças, mas na verdade ele não pode ser capturado por ninguém. A partida seguiu com rei H8, mas se... Bom, aqui, claro, se capturar de cavalo, está desprotegendo a dama, simples e direto, né? Então, dama por B4. Agora, se tivesse capturado de peão, estaria vindo aqui dama por E6 cheque. Olha quem está caindo na sequência, né? Rei F8, dama por C8. Com grande vantagem aí para as brancas, né? Então, o cavalo aqui... em F6 foi muito bonito. O lance jogado foi rei H8 porque realmente não tem outra opção. Rei F7 também foi considerado lá pelo Kramnik e pela Judith Polgar, mas aí viria simplesmente dama por B4, cavalo por B4, torre D7 com uma posição vitoriosa para as brancas, né? Rei F8, por exemplo, cavalo por H7 cheque, rei 8, torre por G7 e as brancas teriam aí um final vencedor, Então, depois de cavalo em F6 não tem muita opção, né? F8 também não seria bom, se F7 não foi F8 seria pior ainda, né? Dama por E6, por exemplo, dama C5 cheque, bispo D4. E aí as negras estariam completamente perdidas aí numa linha como essa, tá? Com a dama atacada, a torre atacada, ameaças aqui de todo tipo de ataque, o cavalo caindo, posição desmoronando. Então depois de cavalo em F6 cheque, a partida seguiu com rei H8 e como continuar aí? Simplesmente dama por E6 aqui pelo Magnus Carlsen. Olha que bonito isso, né? Aqui tá atacando a torre, tá atacando o cavalo, é um duplo. A partida seguiu com torre em A8 numa posição difícil de escolher um lance. O Kramnik estava mencionando muito torre F8 aqui também. E aí foram para umas análises bem legais aqui com cavalo por H7, dama por B2. E a turma estava analisando isso, né? O que aconteceria. Então aí depois de cavalo aqui em F8 as brancas teriam também uma posição aí vantajosa, né? Provavelmente vencedora. Então aqui nessa posição é difícil. O Ian Duda seguiu aqui com o chocante torre A8, né? Colocando a torre em segurança aí bem protegida, né? Bem escondida e protegendo aqui a fileira do fundo. E o Magnus Carlsen segue simplesmente com dama por D5, ganhando uma peça. E nessa posição, então, no lance 26, o Ian Duda abandonou aí a partida. Uma partida curta, mas extremamente complexa, extremamente difícil e muito, muito bonita. Uma vitória do Magnus Carlsen, onde ele assumiu riscos, ao mesmo tempo que é complexo, parece simples. Foi muito bonito isso, muito diferente essa partida, né? Olhando depois parece simples, mas se você for entrar em cada aspecto da posição, realmente foi bem complexa a partida.
Vamos olhar o relatório, olha só, e 99,2% de precisão aí para o Magnus Carlsen, o computador aponta um erro. O computador não gosta do bispo B1, mas realmente é um lance muito forte, né? Não tem saída para depois de bispo B1, as brancas estão ganhando de qualquer maneira. Mas o computador fala que estava melhor, né? Ele cai um pouquinho a pontuação, mas continua ganhando. Aqui é a questão de gosto, né? E 95,6% de precisão aqui para o Ian Duda. O computador não consegue entender onde é que o Ian Duda perdeu, dá um erro para ele quando ele já estava perdido, deu o erro dama por B4, mas as pretas já estavam perdidas. Vamos tentar a gente fazer essa leitura aí, ver onde é que o Ian Duda perdeu a mão, porque nem o computador tá sabendo isso daí, né? Mas como eu acompanhei ali com os comentários de Kramnik e Judith Polgar, eu vou poder repassar isso aí para vocês, né? Mas na verdade aqui o que aconteceu, né? Bom, primeiro, por que aqui as pretas abandonaram? Uma peça a mais, né? Não tem como continuar jogando aqui. Se jogar um dama C5 aí para forçar a troca das damas, dama por C5, cavalo por C5, cavalo por H7 já é suficiente para garantir uma vitória aí com uma peça a mais. Não será problemas aqui para o Magnus Carlsen, né? E vamos ver o que aconteceu aqui. Foram alguns momentos. Depois de dama em E1, que foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, lembra? Veio o bispo A6 atacando a dama veio para E1 mantendo a pressão aqui no peão. O Ian Duda vem e faz o lance dama em E8. Aqui existiu uma continuação bem interessante, que seria essa ideia de levar o cavalo aqui para D5. Então depois de cavalo D5, por exemplo, torre por F8, dama por F8 e aí B4. E aí parece que as brancas vão ficar muito bem, porque o cavalo vai sair e está caindo em E6. Mas o ponto todo é que poderia seguir aqui com cavalo D3. Olha que legal essa continuação, atacando a dama e o bispo. Depois de dama por E6, cheque, dama em F7, cobrindo o cheque e protegendo o cavalo. A dama por F7, cheque, rei por F7, torre F1, por exemplo, cheque, rei E6. A gente tem uma posição aí bastante equilibrada, mesma quantidade de peões, né? O rei das negras já bem colocado para esse final e tá tudo certo aí, tem chances para os dois lados, né? Então aqui talvez fosse a hora de devolver peão, mas melhorar a atividade das peças com cavalo D5, né? Essa foi a leitura. E mesmo depois de dama E8, veio torre D1, veio torre C8. Esse problema aqui, esse lance aqui traz um problema que ele entregou completamente aqui a posição, né? Aqui talvez torre D8 funcionasse um pouco melhor, torre por D8, dama por D8, B4, mais uma vez naquela linha de capturar o peão, cavalo D3, dama por E6, cheque, rei H8. E aí torre D2, por exemplo, cravando aí o cavalo, poderia ter o bonito dama C8 aqui, olha que bonito isso, atacando a dama em defesa. E aí depois de dama por C8, por exemplo, torre por C8, bispo por F6, G por F6 e bispo por D3, parece que as brancas ganharam peça, só que aí torre D8 e a gente teria mais uma vez uma posição bem equilibrada, as brancas vão recuperar, aí as negras vão recuperar aí a peça, né, o Ian Duda. Claro que aqui um pouco mais difícil para as negras esse final do que a linha anterior, do primeiro erro lá do Ian Duda, né, porque aqui pelo menos as brancas têm cavalo H5 e podem jogar um final com um peão a mais, ainda assim muito difícil de vencer, né. Então, aqui, por exemplo, né, cavalo aqui em H5, poderia seguir aqui com torre por D3, bispo por D3, cavalo por F6, as brancas jogariam com um peão a mais, mesmo assim muito difícil de vencer aí um final como esse, né? Ainda mais o rei estando aqui próximo na mesma ala da maioria das brancas, né? Então, a ideia que faltou para o Ian Duda foi devolver o peão a mais que ele tinha, né? Afinal de contas, o Magnus Carlsen gambitou um peão. Então as pretas têm que saber a hora de devolver, né? Muitas vezes. Aqui o Magnus Carlsen foi realmente ficando muito bom, né? E torre C8 então foi o erro fatal aí. Porque aí depois veio B4, cavalo B7, cavalo E4, né? Melhorando a posição, cavalo D5, torre por F8, dama por F8 e aqui já acabou. O bispo B1, né? Agora sim está ameaçando cavalo G5, está ameaçando uma série de coisas e aí fica difícil de defender, né? O Ian Duda veio com dama por B4, poderia ter jogado talvez um H6, né, evitando aqui cavalo G5, mas as brancas já estão melhores, né? Pelo preço de um peão, as brancas já estão muito melhores, né? Então valeu a pena esse gambito aí do Magnus Carlsen. Depois de dama por B4, realmente cavalo F6, bonito demais, né? Bonito demais. Sacrificou 2 peões, agora ofereceu o cavalo, né? Não dá para aceitar esse cavalo. E aí a sequência de arremate com dama por E6 e dama por D5. Legal, né? E aqui, claro, esse cavalo não pode ser capturado por conta de bispo por F6, checkmate, né? Legal demais, Magnus Carlsen aí refazendo a sua lista de invencibilidade, tava com 124, 125 partidas invicto,
Tá com uma agora? Ah, beleza, né? Pedra sobre pedra, né? Começando a sua nova lista aí de invencibilidade com uma partida invencível, né? Paciência agora, vamos lá, vamos construir. Mas muito boa essa partida, espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima, valeu!